Você sabe uma diferença entre o profissional e o amador? Existe um fator que eu quero trazer aqui nesse vídeo que diferencia aquelas pessoas que encaram as suas vidas de forma a sempre crescer, a sempre evoluir, ou seja, são os profissionais que fazem as coisas bem feitas, que se destacam, e aqueles que vão empurrando a vida com a barriga, fazendo as coisas nas coxas, né? Ou seja, vai fazendo do jeito que dá e tocando uma vida medíocre por aí. Quando ele olha, já se passaram 10, já se passaram 20 anos e a vida dele continua a mesma coisa. Então, uma das diferenças que eu vejo nessas pessoas, entre o profissional e o amador, é que o profissional, ele não vive de picos e vales. Se você pegar alguém que tem aí uma vida um pouco mais limitada, alguém que tem uma resiliência fraca, alguém que não consegue, de fato, se concentrar naquilo que deve ser feito, você vai perceber que aquela pessoa, ela faz alguma coisa boa, ela tem um pico de êxtase, aí ela faz alguma coisa ruim, recebe uma crítica do chefe, recebe um feedback ruim do time, etc., não consegue fechar uma venda, e do êxtase ela vai para o desespero, né? Então ela vive de picos e vales emocionais. Isso está o tempo todo tirando ela do jogo. Teve um vendedor que eu conheci, por exemplo, que ele me contava o seguinte: quando ele fazia boas vendas, né, quando ele ia muito bem em um determinado mês, o mês seguinte era praticamente sabático para ele, né? Ou seja, ele vivia de picos e vales, né? Estava no êxtase e passava um mês ali sem vender mais nada. E aí depois, obviamente, ele voltava para a condição ruim que ele estava antes e batia o desespero de ter que correr atrás do dinheiro de novo. Então, quando você tem alguém que nos picos emocionais ela fica confortável, ela deixa a peteca cair, ela relaxa, né? Ela descansa, ela vai curtir, né? E aquelas pessoas que, quando as coisas estão difíceis, ela se desespera, você tem ali um amador, alguém que encara a vida de acordo com as suas vísceras e não com a sua mentalidade. E aí então que nós começamos a chegar diante de um conceito central aqui do vídeo de hoje, que é o conceito de locus de controle. Locus de controle. Sempre na vida haverão coisas que você não vai controlar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Por exemplo, você tem algum controle sobre pandemia? Você tem algum controle sobre doenças? Você tem algum controle sobre crises financeiras globais ou locais? Você tem algum controle sobre a possível reação ou ação que as pessoas têm? Não, você não tem controle sobre muita coisa na vida. Você tem controle sobre a próxima safra, sobre o clima? Não, você não tem controle sobre isso. Então, essa consciência de entender que há coisas que estão no seu controle diante da sua vida e há coisas que não estão no seu controle, essa consciência é o que vai trazendo a você uma esfera de influência maior sobre as coisas da sua vida. Vou trazer isso aqui para a prática. Estava lendo um livro do Tony Robbins chamado Inabalável e ele conta que ele estava fazendo uma entrevista para o ex-presidente do FED, da Federal Reserve dos Estados Unidos, ou seja, aquele homem que já passou por 4 presidentes dos Estados Unidos, né, 4 mandatos, 16 anos, ele ficou à frente do FED, ou seja, ele foi o homem ali que mais teve dinheiro passando ali pelo controle dele, né? E aí, hoje ele tem 90 anos e o Tony Robbins faz uma pergunta para ele, né? No final da entrevista deles, ele faz uma pergunta para ele. Ele perguntou assim, viu, se hoje você fosse o presidente ainda do FED, o que você faria? E o cara respondeu para ele, eu pediria demissão. Ou seja, o cara olhou para o momento, para os desafios atuais e falou o quê? Né? Eu não dou conta disso aí. Então, meu Deus, o que fazer quando você vê alguém, né, que poderia ter todas as informações e dizer eu não tenho nenhuma resposta para isso? É aí que entra essa habilidade do locus de controle. Quando você, diante da vida, você percebe que tem desafios surgindo para você, qual é a primeira coisa que você faz? Você lamenta? Você reclama? Você joga a toalha? Ou você faz a pergunta de $1 milhão? Você sabe qual é a pergunta de $1 milhão aí? É assim, ó, o que está no meu controle aqui? O que eu posso fazer diante dessa situação? E você vai se pegar sempre diante dessa pergunta, o que eu posso fazer? O que está no meu controle? Você vai sempre perceber que está relacionado ao desenvolvimento de habilidades. Você, diante dos desafios, você se perguntou, o que é que está no meu controle? Ei, peraí, eu estou aqui na empresa, meu líder me falou que a empresa não está indo bem, o faturamento da empresa está caindo, a empresa corre riscos aí de uma falência, etc. Imagina um cenário desse aí. Você, como um profissional, teve acesso a essas informações e você tem 2 escolhas. Focar no que você não tem controle, que é a empresa fechar, a empresa falir, a empresa não conseguir virar o jogo, etc. Isso, obviamente, vai roubar a sua energia e vai colocar você em um estado de produção baixíssimo. Ou você pode se perguntar, pera, diante desse cenário, o que eu posso fazer? Essa pergunta que você percebe nas pessoas de maior resultado no mundo, você percebe que quando a pessoa olha para o locus de controle dela e ela coloca absoluto e total foco no que ela tem controle, uma coisa milagrosa acontece a partir daí. A pessoa começa a prosperar independente de onde ela está. Ela está focada no jogo dela, ela está focada no crescimento dela, está focada nas habilidades dela. Então é sempre um controle de foco
que vai diferenciar o profissional do amador. Você quer outro exemplo básico disso aí? Imagina que você trabalha em vendas. Chega alguém, né, na área de vendas e coloca na sua frente ali uma lista de 20 ligações para você fazer. Você tem 20 pessoas para ligar. E a pessoa coloca uma meta para você. Olha, você tem das 20 aqui, você tem que fechar 5 vendas. Vou imaginar você nessa situação. Né? Você pegou uma folha em branco, e a pessoa te deu uma lista lá, toma, liga para essas 20 pessoas. Quando você está diante dessas 20 pessoas para ligar, você tem um script ali para seguir, e aí você começa a ligar para essas pessoas. Das 20 você tem que fechar 5, não é? Você liga para a primeira, não fecha, para a segunda não fecha, para a terceira, para a quarta, para a quinta não fecha. Daqui a pouco você está olhando para o resultado final e está falando assim, cara, eu tenho que fechar 5 e ainda não fechei nenhuma, não vou conseguir vender. E aí, olhando para o não vou conseguir vender, você liga para a próxima pessoa. A tua energia já está mais baixa, o teu entusiasmo caiu, a tua confiança caiu, a tua autoestima caiu e é claro que você não vai vender. E no próximo, pior. Até que você nem liga para os 20, você desiste ali quando está no número 15. E talvez os próximos 5 fechariam a venda. É isso que o amador faz. Ele começa a focar no resultado final e ele não tem controle sobre o resultado final. Você só tem controle sobre seguir o processo, fazer o que você disse que ia fazer. Então nesse momento, onde você se pega olhando aí para sua empresa, para o seu cenário, repleto de desafios, a primeira pergunta que um profissional deve se fazer é, diante desse cenário, onde eu quero chegar e o que está no meu controle para chegar lá. Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? Quais são as ações e os prazos que eu vou colocar para desenvolver essas habilidades aqui? E é aumentando o seu foco nas coisas que você tem controle que você prospera na sua empresa, que você prospera na sua vida, que você prospera nos seus resultados. A pergunta é sempre, o que está no meu controle, vou colocar o meu foco absoluto aqui. O que não está no meu controle, eu entrego. Eu libero isso aí, porque isso aí já não é comigo, já não depende de mim. Isso é maturidade, isso é um desapego das coisas que você não tem controle. Isso é uma aceitação da sua condição humana. Isso aqui não está no meu controle, então isso eu entrego e vou confiar em Deus. Vou confiar no universo, aquilo que você acredite, né? Isso é maturidade, isso é aceitar a sua condição humana. Então tá aí a diferença, na minha opinião, entre alguém que encara a vida de forma profissional, que ajusta o foco porque ela tem controle e age diante da vida, e aqueles que estão ali sempre dando desculpinha, sempre reclamando, sempre com medo, sempre olhando para aquilo que ele não controla e passando o dia todo falando, discutindo sobre aquilo que ele não tem absolutamente nenhum controle. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a se tornar um assinante da Academia de Líderes. Por apenas R$ 29,00 por mês você tem acesso ao maior acervo online de liderança do Brasil. É só você clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar um dos nossos assinantes, um membro da Academia de Líderes. Vou te pegar ali pela mão e vou ser o seu mentor. Um grande abraço e nos falamos no próximo vídeo.